Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gislene, sou professora de reforço escolar. Demorei, mas voltei. Vamos começar falando do reforço escolar, né? Que eu sei que alguns pais devem estar vendo o vídeo, né, no YouTube, essas coisas, então eu vou falar um pouco do que é o reforço escolar. Alguns anos atrás, o reforço escolar era visto como algo vergonhoso, né? Eu mesma fiz reforço escolar. Eu posso dizer para você que eu sentia vergonha de ir para as aulas de reforço. Era com um professor amigo muito nosso, que ainda é vivo, graças a Deus, né? E ele me ajudou bastante nas aulas de matemática, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com matemática, misericórdia. Era muito grande a minha dificuldade. E ele me ajudou a sanar essa dificuldade. Aí depois, quando foi no 8º ano, caiu um professor que era uma bênção, professor professor Marcelo. E assim, ajudou muito. Então assim, a gente tem as nossas dificuldades e as crianças mais ainda, né? Eu estava no 8º ano e as crianças que estão no 3º, estão no 2º, têm uma dificuldade maior. Imagine, eu na 8ª série, né, antigamente, indo fazer aula de reforço com o professor Marcos, né? E aí, e as crianças pequenas, que tem que, além do horário normal de escola, ainda tem que ir à tarde fazer reforço, né? Então, antigamente era uma vergonha. E hoje não, isso é mais, porque não é só as crianças que têm dificuldades. Como eu na 8ª série tem adulto fazendo faculdade que tem dificuldade e que também tem aulas de reforços em alguns lugares, né? O reforço escolar auxilia a criança a compreender melhor a matéria, né, da escola e assim ajuda na fixação dos conteúdos, né? Não decorar o texto. Decorar é fácil, o problema é entender. É o que a minha professora Glória sempre dizia, de geografia. O problema não é decorar o texto. Eu não quero decoreba. Eu quero que vocês entendam o porquê que é aquilo, né? Esse que é uma dificuldade maior que a gente tem, né? De entender o porquê que é aquilo, né? Então ela sempre frisava isso. Eu não quero que vocês decorem nada. Eu quero que vocês me falem que vocês entenderam, né? E isso as crianças têm essa dificuldade. Então o reforço escolar veio para fazer isso, para fazerem elas entenderem, né? E também para alfabetizar algumas crianças, alguns jovens e adultos também. Os adultos, a maioria, não sei hoje em dia, mas alguns que eu dei aula de reforço, muitos vieram porque começaram a trabalhar cedo e aí tiveram que optar ou serviço ou a escola, então preferiram a escola, que eram as condições que davam para sustentar a família, né? E aí depois de muitos anos já casados e tudo, voltaram à aula de reforço para depois entrar na escola para fazer o supletivo, né? Não queriam entrar já de cara no supletivo e passar vergonha, vamos dizer assim. Aí eles começaram a fazer o reforço, quando ficaram bons, né, no bom que eles acharam que estava bom para ir para a escola e voltar à escola estudar, aí eles foram, graças a Deus, todos tão ótimos, né? E também alguns adultos que mesmo que não queiram voltar à escola, mas querem tirar a CNH. Aí para tirar a CNH, você tem que saber ler e escrever, porque você vai ter que ter uma provinha, né? Tem os 20 dias estudando, os 20 dias, acho, né? Acho que é 20, quando eu tirei a minha, eram uns 20. Acho que é uns 20 dias, eu acho. Aí você tira estudando, né? Tem lá o livrinho, o professor explicando e tudo. Seta pra cima e pra baixo, pro lado, pro outro, um barquinho, um navio, um museu, isso, aquilo. Você tem que entender, você tem que ler. E quando passar nessa prova, né, de escrita, para ir pro Detran, para fazer aquela provinha no Detran, né, que você tem que ir lá no computador, ir lá e responder nas perguntas, para ter a nota final e começar a fazer as aulas práticas, né? Então precisa ler e escrever. Então muitos adultos vieram para fazer isso, para aprender a ler e escrever, para passar na prova do Detran. Você vê que interessante, né? Então todo mundo aprende, todo mundo precisa do reforço escolar. Alguns jovens acharam que não era muito bom a escola, então preferiram ficar sem escola e começa a trabalhar, namorar e acaba esquecendo os estudos. Aí depois, quando volta tarde, então muitos estão voltando e tentando novamente fazer novamente a escola para passar, para ter o seu diploma, porque hoje em dia você precisa até para faxineiro, né? Auxiliar de limpeza,
você precisa do MED em algumas empresas, né? Não se tem mais aquele primário e nem mesmo que não tenha o certificado escolar, né? O diploma escolar. Vai precisar ter o supletivo, muitas vezes tem que fazer supletivo e a gente sabe que supletivo não aprende. É uma coisa muito boa, porque corta como fala? Em vez de fazer em um ano, o quinto ano, você faz quinta e sexta em um ano só, vamos dizer assim. É bom para quem trabalha e ficou muito tempo fora do mercado de trabalho e da escola, é uma maravilha. Mas você não aprende muita coisa e muitos vêm para as aulas de reforço também por causa disso, né? Então, querendo ou não, as aulas de reforço vão abranger vários, né, desde a criança até o adulto. A criança, aquela que ainda não está estudando, muitas mães colocam na escola para começar a aprender a conhecer as letras do alfabeto, a tentar a juntar uma letra com a outra, se familiarizar com o alfabeto, com as palavras, né? Então elas colocam um ano antes no reforço para se familiarizar e quando chegar no dia, quando começar a estudar, elas terem mais ou menos a noção, né? Que a gente sabe que a educação hoje em dia está difícil, está complicada, né? Então, o que a gente puder para fazer, a gente ajuda, né? E muitos pais até tentam ajudar os seus filhos em casa, né? Eles tentam, eles se esforçam, mas às vezes ou é por causa do serviço que não dá tempo de chegar e sentar com o filho ali, explicar direitinho, ou às vezes faz tanto tempo que eles terminaram os estudos, que eles nem sabem mais direito se está certo ou se está errado. Aí fica aquela dúvida, né? Poxa, será que eu tô ensinando certo pro meu filho ou não? Porque na minha época era assim. Aí eu não sei se mudou, né? Então tem essa coisa, né? Dos pais estarem ensinando e ter essa dúvida de se eu tô ensinando certo ou não, né? O bom é que os pais, junto com os filhos, ensinando, ajudando, tem aquela união, né? Estreita as relações entre pais e filhos. É muito bom, né? Mas assim, às vezes eles têm essa dificuldade. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô ensinando certo pro meu filho? Aí procura um reforço escolar, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o reforço escolar não deve ser tratado como algo que seja muito mais importante do que o aprendizado na sala de aula. Porque o professor da escola, ele, além de ensinar o alfabeto, a ler e escrever, ele aprende a socializar a criança e a viver em sociedade. Ela vai aprender a conviver com coleguinha, que nem hoje em dia a gente ouve muito bullying, né? Ou a criança é magrinha, ou a criança é gordinha, ou a criança usa óculos, porque eu uso óculos, meu tá até ali. Qualquer dia desses eu uso meu óculos para vocês verem. É 4 olhos, né? Ou tem manchinha no rosto, é sardinha, né? Então, é para conviver, né, em sociedade com pessoas diferentes. Então, a escola não se deve tirar por causa disso, porque é uma forma de se socializar com o próximo, né? Porque ninguém é igual. Todos somos diferentes. E a gente precisa trabalhar essa diferença do próximo, né? Então a escola serve para isso, para socializar, para uma criança conhecer a outra, para saber se tem os mesmos gostos, os mesmos interesses, a amizade, que muitos têm. Tem gente que tem amizade de infância até hoje, né? Então, assim, é uma socialização. A gente não pode deixar essa parte da escola fora, porque é muito importante para a criança esse momento de escola. O horário de almoço, do lanche, a hora de entrada, a hora para ir no banheiro, a hora para fazer isso, a hora para fazer aquilo, a hora de brincar, né? Então, é importante essa socialização que a criança vai ter, né? De viver em sociedade, né? Com o diferente, né? E hoje em dia a gente tem muitos casos de escolas que tem as crianças especiais, né? Então, que estão ali todo mundo juntos, convivendo em sociedade. É bom que eles tenham isso, porque no futuro eles não vão ter todo mundo igualzinho, né? E como é que vai fazer se eles não aprenderam na escola, né? A escola é importante, tanto no aprendizado de ler e escrever, como na socialização da criança na sociedade, né? E dessa maneira o reforço pode ser tratado como uma forma de permitir que a criança tenha contato mais tempo com o conteúdo da escola. Porque às vezes ela tem um problema de matemática, ela não consegue entender uma atividade de matemática. Ou o professor, como é que fala? A gente costuma dizer assim, cada professor tem um jeito de explicar.
Às vezes o que o professor tá explicando, a criança não entende. Mas aí vem uma outra pessoa e explica de uma forma diferente. Aí a criança entende. Aí o reforço escolar é isso. Aí vem o professor da escola, ele ensina do jeito que ele aprendeu, de outras técnicas que ele acha. Mas às vezes aquelas técnicas a criança não entende, não adianta bater ali, não entende, não vai. Não vai de jeito nenhum. Aí tem o professor de reforço. E às vezes uma troca de alguma coisa, uma letra ou um jeito de explicar, um jeito de falar. Aí a criança pesca, aí ela aprende. O reforço escolar também serve para isso, né? Para que as dificuldades que a criança tenha, que não é porque o professor não sabe explicar, é que cada criança tem um jeitinho. A cabecinha da criança é diferente da nossa, que já está aqui formada. A gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. Eu tive dificuldade de aprendizagem, a minha irmã teve língua presa, ficamos acho que quase 2 anos fazendo fonoaudióloga com ela, né? Então assim, a gente sabe as dificuldades que se tem uma criança, né? E a gente sabe que às vezes uma letra no lugar errado ou uma vírgula numa frase errada, a criança não vai entender. E às vezes vem um professor que tem uma pegada diferente e aí a criança aprende, né? E até o professor agradece na escola, porque já estava cansado de tanto de ter na mesma tecla, a criança não entendia. É muito bom isso, porque a criança aprende, ela entende. Porque aprender, todo mundo aprende, mas a gente tem que entender o porquê que é daquele jeito. Porque a Bhaskara é daquele jeito. Porque que x mais y é igual a c. Entendeu? Tem que entender o porquê, né? Enquanto a criança não entender, ela não vai aprender. Não é copiar, não é decorar. Decorar todo mundo decora. A gente vai lá ler um texto que nem ator e atriz. Decora. Mas entendeu o porquê que foi aquilo? Aí o professor de reforço escolar entra para isso. A gente entra para isso, para ensinar as crianças a pensarem, entendeu? A saírem da caixinha. Porque então tá na caixinha da escola. Aí a gente vai tirar da caixinha da escola e trazer para a caixinha do lado de cá. O que pode ser diferente que você consiga aprender? O que eu posso utilizar? Quais as palavras eu posso estar utilizando para que você consiga entender? Né? O professor de reforço, a linguagem dele é diferente do professor de escola. Porque a gente tem que tentar fazer a criança entender de uma forma que ele consiga aprender com outra linguagem. Que o professor não tem só uma criança, ele tem quase 40 numa sala de aula. Imagine você dar conta de 40 crianças numa sala de aula. Entendeu? É complicado, não é fácil. Aí cada criança tem uma dificuldade. Tem uma que tem um déficit de atenção, tem uma que tem dislexia, aí tem outra que tem um problema de descalculia, entendeu? Aí tem uma outra que é tímida, que nem eu era tímida. Eu não perguntava, mas nem a pau, Juvenal, a dificuldade que eu não perguntava. Ficava lá quietinha na minha carteirinha, bonitinha, lá eu entendi, mas eu não entendia nada. Então a gente que passou eu passei por isso, eu sei a dificuldade que é. O professor te pergunta, você entendeu? A gente com vergonha fala, entendi, mas você não entendeu nada. Então o professor de reforço escolar acaba suprindo essa parte da criança que tem vergonha, porque na sala do reforço você limita-se a ter 5, 6 crianças no máximo, sei também do que é a sua sala. Se você consegue dar aula para 10 crianças em 2 horas, maravilha, show. Mas às vezes a gente não consegue, tem um espaço pequeno, né? Então você comporta 4 crianças, 5 crianças em 2 horários, né? 2 horas de aula ou 3, dependendo de cada lugar cada cidade tem um jeito de dar aula, um funcionamento de aula escolar, né? De reforço. Então assim, depende muito, né? Da quantidade que você tem na sala. Se você tem 5, você trabalha tranquilamente. Sossegado, você dá atenção para um, dá atenção, mas o professor tem 40 numa sala de aula. O que a gente faz? Como é que a gente dá conta de 40 alunos numa sala de aula? É difícil, não é fácil. Sabe? Então, a gente que está do lado de cá, a gente que, né,
estamos no mesmo barco, vamos dizer assim, porque a gente, para se tornar professora, eu tenho um magistério, eu tive que passar nas salas de aula, fazer os meus estágios de sala de aula, e eu vi a dificuldade que é o professor lecionar, entendeu? Depende muito a escola é maravilhosa, nossa, é muito boa, mas 40 crianças numa sala de aula, não dá, não consegue ensinar. Querer milagre, não consegue. O professor pode ser o mais, sabe assim, o professor pode ser top. O professor pode ser aquele professor porreta. Mas com 40 crianças numa sala não dá. Porque tem muitas crianças que vêm para a escola, né, que saem do pré, ou vêm do prézinho, não sei como é que é em cada região, e não sabe ler e escrever. Quando vem do quinto ano para o sexto ano, muitos não sabem ler e escrever. E o que aquele professor do sexto ano vai fazer com essa criança? Se numa sala de aula tem 40 e 4 não sabem ler e escrever. É complicado, não é fácil para nós professores, entendeu? E o professor pode ser top, pode ser porreta, mas a gente ainda não consegue fazer milagres. E o reforço está para isso, para ajudar essas crianças nessas dificuldades e os professores também. Que algumas vezes a gente tem até um contato com o professor, né? A mãe fala, olha, meu filho está fazendo reforço escolar, né? Aí está tendo aula 3 vezes na semana, a gente tem 2 horinhas de aula, as atividades que você está passando, e ela vai pegando lá, vai tentando ajudar ele a se desenvolver mais e tal. Às vezes a gente tem até um contato legal com o professor da escola, porque estamos ajudando eles, né? A se desafogar um pouquinho, né? Então, assim, reforço escolar, muito tempo atrás, era coisa, né? Poxa vida, vou fazer reforço escolar, que vergonha, todo mundo me vendo para aula de reforço. Hoje não, hoje é uma necessidade. Infelizmente é uma necessidade. E o professor não consegue tirar todas as dúvidas. Não consegue tirar todas as dúvidas das crianças. Por mais que ele queira, ele não consegue. Porque são 40 crianças. E a semana, vai lá, essa semana a gente vai falar sobre adição. Mas como é que eu vou dar aula para 40 crianças? Aí 10 não sabe, não conseguiu entender o porquê que 5 mais 5 é 10 e porquê aquele número, ou 15 mais 5 vai dar 20, 5, 5, 10 sobe 1 e embaixo é 2. Como é que esse número foi parar aí? Tem criança que não consegue entender. Aí o professor fica mais de uma semana nesse ritmo e atrasa todo o sistema, todo o lado pedagógico dele, né? Então a gente está ali para ajudar, né? A gente está ali para tentar fazer essa criança e também ajudar o professor, né? Que a gente ajuda bastante assim, porque a gente acaba esticando um pouquinho a aula dele. Se ele está dando adição, aí a gente vai dar adição para o aluno, mostra várias maneiras de se entender a adição, o porquê que 15 mais 5 é 20, a unidade é o desenho a centena, a unidade de 1, desenho é de 2, centena é de 3, entendeu? E a gente vai ajudando, né? Isso que é o bom, sabe? E assim, a gente que trabalha, eu tô há 20 e alguns anos dando aula de reforço, né? Mais de 20 anos, porque foi antes de eu ter meu filho tem 20 anos. Tenho mais de 20 anos dando aula de 25. Menino, tô velha. Muitos anos dando aula de reforço. Eu já vi vários casos, já vi vários problemas, que não é o problema do professor ensinar para a criança, é a criança que tem um problema e tem uma dificuldade, precisa de especialista, né? Então a gente está junto com o professor ajudando, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar a criança, o adulto ou o jovem, a gente faz.
tanto na parte da alfabetização, como na parte do conteúdo escolar, né? De estar esticando aquele conteúdo nas aulas de reforço, né? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né? Falar sobre o que é o reforço, por que se utiliza o reforço e como era alguns anos atrás que o pessoal tinha vergonha. No próximo videozinho, eu vou falar como a gente sabe que uma criança precisa de reforço escolar, tá? Se eu que puder dar algumas dicas também, né? Se tiver alguma dúvida, manda lá embaixinho pra mim, entendeu? Lá, olha, alguma dúvida que vocês tiverem, vocês botem lá, tá? Dá um likezinho também, que ajuda bastante, eu agradeço. Tá bom? E a gente se vê então. Eu espero fazer um videozinho dessa semana, tá? Não se preocupa não, que assim que eu fizer eu posto pra vocês, beleza? Obrigadão por esses minutinhos aqui comigo, né? Eu sei que a gente tá num momento meio difícil, mas obrigada por vocês estarem aqui presentes, né? E a gente se vê no próximo vídeo, falando sobre como saber se a criança precisa de reforço escolar. Beleza? Beijo pra todo mundo. Tchauzinho!